Eu vou dar um pulinho agora na economia. Fernando Nakagawa já está aqui comigo porque hoje saiu o PIB e, olha, surpreendeu. A economia brasileira cresceu 2,9% em 2023, de acordo com o IBGE. Bom desempenho na agropecuária, nas exportações puxaram o índice. O Naka está aqui para explicar tudo pra gente. Raquel, boa tarde a você, todo mundo que está com a gente no 360. Os números surpreendem, especialmente quando a gente olha para os meses anteriores. Há mais ou menos um ano, o mercado financeiro estava esperando um crescimento perto de 1%, muita gente abaixo de 1%. O que aconteceu é que, no decorrer de 2023, o campo, o agronegócio, gerou números muito positivos, exuberantes. A demanda internacional continuou firme e forte e o consumo doméstico não foi assim uma maravilha, mas conseguiu contribuir e teve uma contribuição positiva, especialmente o consumo das famílias. A gente separou os principais números aqui para a gente entender a situação da economia brasileira, que então cresceu 2,9% no ano passado, um crescimento muito parecido com aquele visto em 2022 e aparentemente a gente está se estabilizando nesse patamar entre 2% e 3%. Crescer perto de 3% historicamente para o Brasil é um crescimento bom, não é exuberante, mas é bom. Só vê o histórico. Exatamente, né, só vê o histórico. A gente estava em vários anos de voo de galinha, crescer 3%, perto de 3% é bastante positivo. Na próxima tela a gente tem o que explica as componentes deste crescimento. Sempre o PIB pode ser calculado de duas maneiras, de um lado da produção e do outro lado da demanda. Então, olhando pelo lado da produção, a agropecuária cresceu 15%, só a soja teve um crescimento de mais de 20%, o milho cresceu quase 20%, a indústria 1,6%, aqui as indústrias, os setores extrativos como minério de ferro lideraram e os serviços com crescimento forte de 2,4%. Setor financeiro, ótimos números no ano passado. Quando a gente olha da outra ótica, o outro lado do balcão do PIB, da continha do PIB, as famílias consumiram 3,1% mais, ritmo bem mais forte do que o gasto do governo. Este número é importante se acompanhar para ver quanto o governo está gastando, se está gastando mais ou menos. Mas a luz amarela começa a piscar agora. Por quê? O investimento teve uma queda de 3%. Quando o investimento cai, como aconteceu no ano passado, significa que os anos à frente a economia vai ter menor espaço, menor força para crescer. Este dado é muito ruim. E as exportações, como a Raquel mencionou, foram um dos grandes motores aí do ano passado, com um crescimento de 9,1%. Então, tudo aqui, tudo ótimo, agro bem, exportações boas, aqui muito ruim, investimento em queda. Agora, na próxima tela, aí a gente tem um dado que mostra bem como a economia teve dois momentos no ano passado. Primeiro trimestre e segundo trimestre com crescimento, 1,3, 0,8. Olha o que acontece aqui, não é erro gráfico isso não, viu gente? Terceiro e quarto trimestre ficaram paradinhos, não teve crescimento, a economia parou em termos trimestrais no segundo semestre do ano passado. Agora, para 2024, o que os economistas estão esperando? Um crescimento mais perto de 2%, entre 1,5% e 2%. Ou seja, a economia continua crescendo, mas com um ritmo menos intenso. Aí, olhando por dentro, vai ter uma composição diferente. Em 2023, tivemos muito impacto positivo das exportações, ou seja, a demanda internacional ajudou a economia brasileira. Em 2024, os economistas acham que a demanda interna vai ser um motor mais importante, porque o mercado de trabalho continua aquecido, a renda está crescendo e o juro em queda ajuda no crédito. A importância de destrinchar os números, né? Porque o número geral é muito positivo, 2,9%. Mas o Naka está chamando a atenção para o investimento fraco e para a economia parada ali, estável, num patamar relativamente bom, mas estável no segundo semestre. Então, demanda atenção para quem está olhando para o futuro, né? Muito obrigada, Naka.